Bom, voltamos com mais um programa Dr. Chef. Eu acho que nós não vamos tirar férias esse ano, então vamos seguir, vamos continuar a tentar ensinar você a cozinhar. Esse é o meu objetivo. Quero fazer com que isso se torne uma coisa fácil e agradável, que você possa se arriscar na cozinha e fazer os pratos que a gente tem feito. As pessoas que já conhecem um pouco de cozinhar vão aprender novas receitas e novas possibilidades para poder servir nas suas casas, né? É por isso que estamos aqui. Então vamos lá, o programa de hoje compreende um lanche rápido. O verão exige que você faça um lanche rápido para fazer um jantar, né? Porque a gente não come tanto no verão, então uma coisa mais simples, como se fosse um sanduíche assado, super incrementado, é isso que nós vamos fazer no primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos fazer mais uma bolachinha assada. A bolachinha da semana passada fez um sucesso muito grande, as pessoas pediram se eu não tinha uma outra receita. Temos uma mais abrasileirada, né, com coco, que é muito mais gostosa também, eu acho gostosa também, então vamos ensinar. Então agora eu quero que você se concentre no nosso sanduíche. Ele é feito com pão de forma, um molde de recheio, ele é colocado um creme por cima, a gente assa e aí serve em pratinhos para você comer de lanche. Sensacional, super saboroso. Então eu quero que você, primeira coisa, me desculpe que eu estou meio resfriada, a voz está meio diferente, pode ser que eu tenha uma tosse, um espirro, peço desculpa com antecedência, mas estou me controlando aqui. Eu estava pior ontem e anteontem. Então eu quero que você, retomando agora, eu quero que você anote os ingredientes e nós voltamos daí para poder fazer o passo a passo desse sanduíche. É um sanduíche criado por mim, o sabor é todo meu, você pode melhorar, fazer a sua moda. Eu vou ensinar que horas que você pode modificar essa receita e aí a gente volta para fazer o passo a passo disso aí. Então anota os ingredientes e voltamos já. Sanduíche do chefe. Um pão de forma fatiado sem casca, 200 gramas de presunto fatiado, 200 gramas de mussarela fatiado, 2 tomates cortados em fatias bem finas, manteiga para untar a forma, 2 gemas, 1 copo de leite, 1 lata de creme de leite sem soro e gelado, e 1 pacote de queijo ralado, sal e pimenta do reino a gosto. Anotou? Beleza. Nós vamos precisar de uma assadeira, tá? Eu tenho aqui uma antiaderente, nós vamos montar isso numa assadeira, vamos jogar um creme por cima e aí vamos gratinar no tempo certo, isso vai ser cortado muito saboroso. Então você vai precisar de uma assadeira, e primeiramente nós vamos ter que untar essa assadeira. Eu estou com a mão limpa, nós vamos passar a manteiga. Por quê? Porque a primeira camada de pão, ela não vai receber o creme, não vai receber nada. Então quando ela começar a assar, ela tendo manteiga embaixo, ela vai ficar crocante, dá aquele douradinho. Você sabe quando a gente faz misto quente naquelas tostadeiras e coloca um pouquinho de manteiga, ele dá um tostadinho diferenciado. Então nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai untar generosamente, para poder ter bastante manteiga. E além do mais, quando ele assa, ele fica crocante, Então você tem uma crocância por baixo, vai ter um creme por cima, vai ser muito legal. Então pronto, já untei, tá? O que nós vamos fazer? Vamos iniciar fazendo o nosso creme. Nós precisamos então misturar, 1 copo de leite com as 2 gemas e metade daquele coco ralado. Nós vamos bater isso no liquidificador. Então você acompanha comigo agora, tá? Nós vamos colocar então 1 copo de leite, as 2 gemas e metade daquele queijo ralado, porque a outra metade nós vamos colocar por cima antes de assar. Na verdade o creme e o queijo ralado vai ficar um por cima do outro, então um pouco na massa e um pouco por cima, tá? Então vamos ligar aqui. Deixa bater bem, por quê? Porque tem o coco ralado, ele é um pouco sólido e se você não bater vai ficar uns gruminhos. Então tirou daqui, tá? Nós vamos acrescentar aquele creme de leite fresco. Agora não pode bater, agora é só misturar.
Então vamos acrescentar o creme de leite fresco, sem soro e gelado. Aí vamos misturar. E aqui, uma pitada de sal, um pouquinho de pimenta do reino, mais uma mistura. Só para dar um gosto. Isso. Perfeito. Como tudo a gente tem que experimentar. Um pouquinho mais de sal. Isso. Sal é a gosto, né? Por isso que a gente fala sal a gosto. Pronto, eu acho que deu. Perfeito. Então nós vamos reservar isso que nós fizemos. Isso aqui vai entrar por cima do nosso sanduíche, tá? Então deixa aqui de lado. Vou tirar aqui as coisas que nós usamos. E agora vamos para a segunda parte do nosso pão. Então, a nossa forma untada. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a primeira camada de pão em cima dessa manteiga. Então, você distribua certinho uma camada, isso. E aí agora você corta para poder forrar inteiro, ó, tá? Corta com a faca, faz esse processo, acerta aqui, isso, mais um pedaço, corta ele em dois. E fechou lá. Pronto, fizemos aqui uma cama já de pão de forma sem casca. Aqui por cima nós vamos começar a colocar o nosso recheio. Então, o que nós temos? O queijo mussarela, então você coloca 200 gramas. Isso. Ainda sobra alguns pedaços, a gente coloca mais no meio, que a hora que ele derreter, ele vai sempre lateralizar, então um pouquinho mais aqui. Pronto, colocamos o nosso queijo. Eu geralmente aqui coloco um pouquinho de pimenta do reino, porque o queijo vai muito bem com isso. Então agora, por cima do nosso queijo, nós colocamos um presunto magro, sem gordura, 200 gramas também. Pronto. Feito isso, nós vamos colocar os tomates. Aqui, os tomates, eles vão liberar um pouco de água na hora que começar esse cozimento, né? Porque ele vai soltar um líquido. Então você vai penetrar no presunto, no queijo, pela lateral e vai acabar umedecendo um pouco o pão embaixo. Então você coloca o tomate. Você tem que cortar ele bem fino, tá? Então observa aí nas imagens como é que vai ser o corte desse tomate, né? Então eu fiz bem fininho, o passo a passo, para depois a gente utilizar. Se ficar muito grosso, pelo tempo que vai ficar no forno, ele não vai derreter, não vai desmanchar e não vai ficar legal, tá? Então afino, ó, fininho, ó, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, bem fininho. Vai colocando um do lado do outro. Bom, aqui colocamos todo o nosso tomate.
Tomate é um legume, então nós vamos ter que pôr um pouquinho de sal, como se a gente tivesse tempo, só um pouquinho de sal, tá? Polvilhar, quanto mais alto você levantar aqui na hora de polvilhar, parece que mais fácil fica para você esparramar. Não jogue tão próximo. Pronto. Um pouquinho de pimenta do reino. Isso. E agora nós finalizamos colocando mais uma camada de pão por cima de tudo isso. Então fizemos um sanduíche, um bauru até agora, que você possa falar, mas é um bauru que ele fez. É praticamente sim. Então aqui fechamos, quase que dá a forma inteira, a altura. Bom, aqui nós terminamos então de colocar o nosso pão, fechou. Por cima disso, a gente vai colocar todo esse leite com gemas e creme de leite que nós batemos. Então coloque, espalhe direitinho o líquido mesmo. E por cima disso nós vamos colocar o queijo ralado. Então enquanto eu coloco aqui o queijo ralado, nós vamos ao intervalo comercial e depois a gente vai finalizar aqui, eu coloco mais um pouquinho de pimenta do reino, tudo, e aí nós vamos assar, você vai acompanhar o processo de assar, quanto tempo isso demora, qual é a consistência que ele tem que ficar. Esse pão vai absorver todo esse leite, todo esse creme de leite, né? Então a gente vai salpicar agora. Então, intervalo comercial, voltamos já para a gente poder assar. Voltamos do nosso intervalo? Então o que eu quero dizer para você é que nós fizemos a minha receita do chefe com queijo, presunto, tomate. Você pode colocar nesse sanduíche o que você quiser. Você não quer colocar presunto? Você coloca peito de peru, você coloca peito de frango, você pode pôr frango desfiado, você pode pôr calabresa que você tenha fritado com cebola. O recheio é você que determina o que você faz, né? Logicamente que isso é parecido com bauru, mas a consistência é de um sanduíche. Você vai comer um pão, da parte de cima que tem bastante recheio nesse pão, ele é molhado, aí ele vai estar gratinado com queijo, vai ter esse queijo mussarela que vai derreter, então ele vai ficar sensacional. Eu acho que você pode mudar da maneira como você quiser, mas não perca a essência de fazer um sanduíche, tá? Isso é muito importante. Então, recapitulando, colocamos manteiga na forma, uma camada de pão de forma sem casca, mussarela, presunto, tomate cortado bem fininho, temperei esse tomate um pouquinho, coloquei a outra camada de pão, fechei, aí fiz um líquido, um creme no liquidificador, ele não é tão creme, ele é líquido, com leite, um copo de leite, 2 gemas, uma lata de creme de leite gelado sem soro, tá? E coloquei também um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Misturei tudo isso, tá? Joguei por cima, coloquei queijo ralado, é isso, tá? O nosso sanduíche. Agora ele vai para o forno o quê? Ao ponto de gratinar. Então se o tomate tiver cortado bem fininho, o tempo que demora para esquentar o pão, para derreter o queijo e para poder assar e gratinar em cima, é perfeito. Se você fizer um tomate muito grosso, o tomate vai ficar cru. Então pense nisso, que isso dá um resultado muito 10. Você come uma coisa que o tomate não é difícil de você morder, tá?
A função aqui é assar e gratinar. Então eu coloquei a 200 graus, tá? E nós vamos esperar quantos minutos? Logicamente que cada forno é variável um do outro. Nós vamos acompanhar todo o processo de cozimento, tá? E aí você vai saber, a hora que estiver gratinado, a gente vai cortar. É um bauru assado, fácil de fazer para o lanche, né? Substitua uma das suas jantas por uma comida dessa. É sensacional, você pode fazer rápido, a montagem pode ser anterior, pode ficar na geladeira, só tira 1 hora antes de você assar, porque tem que estar tudo na temperatura ambiente, tá? E aí você assa, serve para sua família, para seus amigos, do jeito que você quiser, tá? Então, vamos prestar atenção que agora é só acompanhar o nosso assar desse sanduíche. Bom, então tá pronto, tá gratinado do jeito que a gente precisa. Olha que maravilha. Vou trazer aqui na nossa mesa. Isso. Bom, você acompanhou todo o processo. Agora estamos aqui com o nosso sanduíche, tá? Eu vou cortar. Vai ficar mais ou menos fácil porque já tinha o desenho do pão, mas você corta. Pronto. Vou pegá-lo. Olha só que delícia. Que coisa maravilhosa. Aqui está todo o recheio, está escorrendo aqui ainda, ó, que beleza. Bem úmido. Vou comer com faca e garfo de sobremesa, né? Lógico. Então aqui está. Preste atenção como é que fica isso aqui. Né, ó, o recheio, o tomatinho já dissolveu, ó, tá bem molinho, ó, tá? Então e o queijo tá derretendo. Então é exatamente isso. E o pão tá úmido, né? Pelo que dá pra ver, o pão está bem úmido. Tá quente. Olha, você tem que fazer, é muito bom mesmo. Eu vou querer que você... Tá quente. Eu vou querer que você anote de novo os ingredientes, aí nós voltamos para terminar de comer esse pedaço, e aí nós vamos partir para a nossa segunda receita de hoje. Então anota de novo os nossos ingredientes.
Sanduíche do chefe, assado, super fácil de fazer, um lanche ótimo para você servir na sua casa agora no verão. As crianças estão de férias, tem bastante amiguinhos, umas 2 travessas dessa, dá para umas 10 pessoas tranquilamente. Eu não dispenso uma Coca-Cola. E aí anota os ingredientes e nós voltamos então e vocês vão ver eu terminar de comer essa delícia. Essa maravilha não é nenhuma delícia. Anota os ingredientes e voltamos já. Sanduíche do chefe. Ingredientes: 1 pão de forma fatiado sem casca, 200 gramas de presunto fatiado, 200 gramas de mussarela fatiado, 2 tomates cortados em fatias bem finas, manteiga para untar a forma, 2 gemas, 1 copo de leite, 1 lata de creme de leite sem soro e gelado, e 1 pacote de queijo ralado, sal e pimenta do reino a gosto. Anotar os ingredientes? Olha, eu tô comendo, ó. Tá pequeno já o pedaço, hein? O que eu sinto aqui? O pão tá molhado com o leite e o creme de leite, né? A mussarela derreteu, o tomate derreteu praticamente e o presunto esquentou, então o pão fica, ele tem uma casquinha crocante, mas na hora que você morde você sente que não é aquele pão seco, aquela coisa. É diferente de qualquer outro misto quente, onde você só põe a manteiga e você tem um pão seco. Aqui é uma coisa molhada. Tá mais frio agora, tá fácil para comer. Eu vou ter que terminar esse pedaço, né? Há quem fale que é um bauru. Não é. Na hora que você comer, você não vai sentir o gosto daquele pão, presunto, queijo, tomate e pão seco. É diferente. A sensação que você está comendo uma torta, algo que não tem um pão, é uma casca, uma massa, é parecido com isso. Faça essa receita na sua casa para os seus filhos, para os amigos dos seus filhos, para os seus familiares e para os seus amigos. Sensacional, rápido, pode pôr na geladeira com antecedência, você tem que fazer, tá? Vamos agora ao nosso intervalo comercial, na sequência nós voltamos com mais uma delícia, logicamente que a gente só faz coisa boa, tá? Para vocês aprenderem a fazer mais uma bolachinha. A da semana passada fez sucesso, então nós vamos ter que repetir uma maravilha brasileira, tá? Uma bolachinha feita com coco, sensacional. Voltamos já. Voltamos então com mais uma receita. Agora nós vamos fazer mais uma bolachinha, dessas que nós assamos, muito boas de serem servidas, ter na sua casa, é uma coisa fácil de fazer. Ela segue mais ou menos a mesma linhagem dos amanteigados, né, que nós fizemos, só que nessa receita ela tem um pouco de brasilidade, nós vamos colocar o coco, e ela tem também um pouco mais de farinha, ela vai ser um pouco mais maçuda, ela não vai ter a mesma sensação que nós tínhamos na receita anterior, que era um amanteigado, que você põe na boca e ele vira uma areia, e aí você começa a mastigar toda aquela crocância. Nesse caso nós vamos ter a crocância e vamos ter o sabor do coco. Então anote aí os ingredientes, mais uma delícia que o Dr. Chef está fazendo para vocês, que é uma receita tipicamente brasileira, do estado de Alagoas, e aí eu trouxe para vocês que nós temos essas receitas nos nossos livros, mas é uma coisa que nós fazemos sempre aqui em casa e todo mundo gosta. Então, anota mais essa maravilha, tem tudo a ver com a minha descendência portuguesa, ela foi abrasileirada com o coco, mas se você fizer sem o coco, você já comeu isso em Portugal. Preste atenção na receita então, anote os ingredientes e depois nós voltamos. Bolachinha Quero Mais. Um pacote de coco ralado desidratado de 100 gramas,
6 colheres de sopa de açúcar, 1 pacote de manteiga sem sal, em temperatura ambiente, 3 ovos inteiros, 18 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de fermento em pó, açúcar cristal para envolver os biscoitos. Anotou os ingredientes? É um amanteigado, então nós vamos ter que colocar a nossa manteiga dentro de uma tigela, tá? Temperatura ambiente, ela está praticamente aqui por causa das luzes do estúdio, fica muito complicado. Nós vamos fazer com que ela seja misturada com a manteiga, com o açúcar, essa manteiga com açúcar inicialmente, tá? Então eu coloquei o nosso açúcar e aí vamos misturar essa manteiga em temperatura ambiente com esse açúcar. Isso. Pegamos aqui o nosso pão duro. Lembra desse pão duro? É muito bom de lidar com ele. Isso. Misture bem, até fazer uma massa bem homogênea. Isso, continue batendo, misturando bem. O pão duro é bom que ele limpa mesmo, né? Todo. Pronto, agora feito aqui esse processo, nós vamos acrescentar todos os outros ingredientes, tá? Menos o açúcar cristal, que é onde nós vamos fazer as nossas bolinhas e nós vamos passar nesse açúcar cristal. Então eu venho, coloco o pacote de coco. Isso. Aqui no caso são 3 ovos, né, ligeiramente batidos, então nós vamos batê-los. Isso, pronto. Acrescento os ovos. Eu vou colocar inicialmente metade da nossa farinha de trigo, ela já está peneirada. Isso. Até dar o ponto onde eu tenho que usar a mão para poder fazer a mistura dos ingredientes. Então aqui tem o coco, está faltando só o fermento em pó que eu ainda não coloquei. Colocamos agora o restante da nossa farinha. Aqui é variável as 18 colheres de sopa de farinha, porque às vezes você pode ter um ovo grande, você pode ter um ovo menor, e a quantidade de líquido que você coloca também é grande ou menor. Então coloque as 18, faça a movimentação, se ficar muito mole você vai acrescentando um pouco de farinha, ela tem que dar o ponto para que você consiga enrolar. Então eu acho que a nossa aqui vai precisar de mais um pouco, porque o nosso ovo era bem grande. Bom, aqui eu acrescento mais uma colher, peneiramos. Vai precisar ainda mais um pouquinho. E agora, mãos à massa. Ainda tá mole. Mais um pouquinho de farinha.
Então agora, por último, eu vou colocar o fermento em pó. São 2 colheres de chá. Isso. E aí termina o processo, misturo bem. Pronto, maravilha. Então, agora nós pegamos um pouco de manteiga, untamos a mão, pegamos uma porção pequena e fazemos a bolinha. Isso. E jogamos no açúcar cristal. Isso. Tiramos do açúcar cristal, parece um beijinho feito de coco e leite condensado. E colocamos lá na nossa assadeira. E assim vamos. Todo um processo. Faz a bolinha, joga no açúcar cristal. O nosso forno já está pré-aquecido, só está esperando eu terminar de fazer. Elas vão crescer, porque elas têm fermento, então manter uma distância razoável entre uma e outra, tá? Continuamos fazendo as bolinhas, isso. Aqui é a receita das avós. As avós faziam isso pra gente. Eu me lembro que eu comia isso. Muito bom. E aqui em casa é um perigo fazer essas coisas porque não duram nem 12 horas. É muito frequentada por adolescentes, então a gente faz. Quando eu levanto no outro dia quero comer, já não tem mais. Agora de férias ainda, trocar o dia pela noite? Nossa, tá difícil o negócio. Comem tudo, a gente faz a comida, aí quando acorda de manhã, comem tudo. Então agora a primeira assadeira está montada, eu vou fazer só assar essa assadeira para vocês verem como é que ele fica. Prestar atenção no espaço entre eles porque foi fermento, né? Então ela vai crescer um pouco e aí nós vamos acompanhar esse processo de assar e nós voltamos com a parte mais difícil sempre no final. Uma maravilha, hein? Coisa de família isso, hein? Vamos lá, o nosso forno já está aquecido a 160 graus. Vai demorar aí uns 20 minutos, 15 minutos. Tomara e cuidado, né? Para você não deixar tostar muito. Se ela ficar muito escura, ela perde um pouco o seu sabor. Ela tem que ficar levemente dourada. Nós vamos mostrar certinho o ponto para você tirar. Nem branca e nem muito morena. No meio termo que ela fica crocante
com a sua casquinha. Lembra que tem açúcar cristal em volta dela. Então vamos ao intervalo comercial e aí nós voltamos acompanhando esse processo. Eu vou fazer mais uma assadeira, porque eu não vou deixar aquela massa ali parada. Enquanto isso vocês vão acompanhando, né, fazer aqui o processo de assar e eu lá preparar mais uma assadeira dessa bolachinha Quero Mais do Dr. Chef. Valeu? Então voltamos já depois do intervalo comercial. Bom, voltamos no nosso intervalo comercial. Enquanto vocês acompanharam aí todo o processo de assar, nós já temos aqui a nossa... Não pode deixar dourar muito, o objetivo é que ela não fique muito dourada. Ó, a diferença, acompanhe aqui, entre ela cru e ela pronta, tá? Olha aqui. Então nós vamos colocar aqui na bancada, esperar esfriar um pouquinho, porque senão ninguém consegue comer. Enquanto isso eu vou colocar essa outra bandeja dentro do forno. Dá mais ou menos umas 80, 100 bolachinhas dessa aqui, se você fizer nesse volume. Então, enquanto aqui esfria um pouco, anota de novo os ingredientes e aí nós voltamos para poder fazer a degustação dessa bolachinha maravilhosa. Bolachinha Quero Mais, Dr. Chef. Bolachinha Quero Mais. Ingredientes: 1 pacote de coco ralado desidratado de 100 gramas, 6 colheres de sopa de açúcar, 1 pacote de manteiga sem sal, em temperatura ambiente, 3 ovos inteiros, 18 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de fermento em pó, açúcar cristal para envolver os biscoitos. Você anotou os ingredientes? Você já me viu tirando da forma para poder esfriar mais rápido, né? Eu já experimentei uma, tá muito boa. Eu vou comer outra. Eu quero que você preste atenção, que ela é fácil de quebrar. Ela não é amanteigada, mas ela também não é aquela bolacha dura, ó. Tá? Então ela fica assim nessa consistência. O açúcar cristal dá a crocância que a gente precisa. Tudo alimento que é crocante é mais gostoso. O coco, você tem que fazer. Não tem jeito. É fácil, né? Misturar todos os ingredientes, praticamente quase
todo seco, só a manteiga e o ovo que é o molhado. Não esquecer do fermento, que ela tem que crescer um pouco. E vou experimentar aqui mais uma. Você sente bem o coco e você sente bem o açúcar cristal. Eu acho que é uma coisa simples, fácil de você fazer. Muito bom, muito gostoso. Estou de olho na outra que está assando ali, está longe ainda de ficar boa. Esse foi mais um programa Dr. Chef. Você aprendeu a fazer um sanduíche de forno, parecendo um bauru, mas que você coloca um creme em cima e aí esse pão absorve todo esse creme, fica molhado. Aí ele sai da consistência de pão, parece a consistência de torta, recheada com presunto, queijo, tomate, é uma maravilha. Você tem que fazer. E essa bolachinha, porque me pediram se eu não pudesse fazer um outro tipo de bolacha. Essa é uma mais abrasileirada, é uma mistura da cozinha portuguesa com a cozinha brasileira, colocou coco e aí deu esse sabor especial e esse açúcar cristal por cima. Porque a massa, ela não é tão doce, mas o açúcar cristal, depois que ele integra, quando ele assa, aí ele dá a consistência doce necessária para essa bolacha. Então não coloque muito açúcar na massa. Você pode achar, mas está pouco açúcar na massa. Se você colocar o açúcar cristal depois e envolver, aí você vai dar exatamente a quantidade de açúcar necessária para poder ser maravilhosa essa bolacha. Valeu, muito obrigado. Até o próximo programa Dr. Chef. Esperamos estar aqui o mais breve possível, né? Na próxima semana, com mais novidades. Existem mais pedidos. Agradeço a todos que nos elogiam, a todos que nos dão força. Então aí, estamos continuando e vamos conseguir fazer o melhor por você. Então aqui você aprende a cozinhar, você só não faz se você não quiser, tá certo? Muito obrigado, até o próximo programa Dr. Chef. Thank you.